Estamos analisando mais uma vez a palavra de Deus para poder entender como funcionam certas coisas na nossa vida. Os mistérios de Deus são revelados à medida que nós buscamos a sua presença, à medida que nós pedimos entendimento para Deus. Porque muitas pessoas não se importam em ter o conhecimento de Deus. Muitas pessoas não estão nem aí para Deus. E alguém vai dizer, ele tem fé, e o outro, ele não tem fé. Mas como assim? O que é ter fé? Fé é uma coisa que você carrega? Fé é uma coisa que você produz? O que seria a fé? Bom, em primeiro lugar, nós vamos analisar que a fé, ela é um dom de Deus. E ela nasce quando a pessoa passa a ouvir a palavra de Deus. A pessoa não passa a ter fé simplesmente porque ela quer ter fé, ou porque ela decide ter fé, mas porque ela ouve a palavra de Deus e a fé nasce com o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então não é simplesmente a pessoa ter um dom, nasceu com fé, se a pessoa tem muita fé, se a pessoa é especial, se a pessoa é diferente, é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém para Deus. Todo ser humano está nivelado no mesmo nível de pecador. Não existe ninguém santo aqui na terra. Nunca houve, nunca haverá. O único ser humano santo chama-se Jesus de Nazaré, porque era o Filho de Deus e nasceu com esse propósito de viver uma vida de santidade e de morrer pelos pecadores e ressuscitar para confirmar a sua vitória sobre a morte. Como é que nós podemos ter tanta certeza que Jesus veio, que Jesus morreu no nosso lugar e de que Jesus ressuscitou? Isso é a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, então você já abortou a sua fé. Porque antes dela nascer, você já exterminou qualquer meio de comunicação que pudesse transmitir fé para você. Mas se você acredita que a Bíblia Sagrada é um livro de Deus, porque não tem como não acreditar. Ou você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você não acredita na religião cristã, porque é a Bíblia que fala da religião cristã, é a Bíblia que fala da fé cristã, é a Bíblia que fala de Jesus, é a Bíblia que fala dos 10 mandamentos, é a Bíblia que fala da igreja. Então, se você não acredita na Bíblia, você é um ateu, você pode ser ateu. Eu fico tentando entender pessoas que falam que acreditam na igreja, mas não acreditam na Bíblia. E teve até uma pessoa esclarecida que disse para mim que acredita em partes da Bíblia. E eu sou sincero em dizer que se eu não acreditasse na Bíblia, eu não acreditaria em Deus também. Como? Se a Bíblia que falou de Deus para mim, se foi na Bíblia que eu encontrei o conhecimento que eu tenho de Deus, como é que eu vou acreditar em Deus se eu não acredito na Bíblia? Parece uma coisa maluca, porque você não acredita na Bíblia que você vê, mas acredita em Deus que você não vê. Como assim? Eu não consigo entender um raciocínio desses, mas de qualquer forma, asseguro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu fico pensando, como é que as pessoas vão ter fé se muitas pessoas se recusam a pregar o Evangelho? Porque não é qualquer pessoa que encara a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho lá no púlpito da sua igreja, lá é muito bem, né? Lá é fácil, qualquer um prega, sobe, dá uns gritos, chora e faz de conta que o mundo está acabando e emociona as pessoas e vai embora, e as pessoas olham para a pessoa e falam: nossa, como esse irmão é ousado, nossa, que autoridade para pregar o Evangelho. Mas eu quero ver a autoridade lá fora no mundo, porque lá na igreja é fácil, né? Lá todo mundo já tem fé e lá não é o lugar de você pregar. Lá é lugar de dar ensinamento para quem já conhece a palavra de Deus. Lugar de pregar o Evangelho é lá fora, onde os pecadores estão. As pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não conhecem os mistérios da palavra de Deus, que estão ocultos aos olhos de muita gente, e muitos estão dormindo, pensando que está tudo bem, que está indo para o céu, e vão ter uma amarga decepção quando morrerem, porque estão indo para o inferno. Porque a salvação é pela graça, a salvação é pela fé.
Não é pelas obras, não é pelo comportamento humano, não é dessa forma. Então a pessoa que acredita que faz boas obras e isso vai levar ela para o céu, ela está perdida. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela vai para o inferno, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías capítulo 64, que todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então nós não temos como comparecer diante de Deus baseados nas nossas boas obras. Oh, como eu sou bom, eu dou esmola, eu ajudo o meu próximo, eu faço caridade. É só a tua obrigação como cidadão, porque para Deus isso aí não significa nada. Quando a Bíblia fala em trapo de imundícia, ela está falando daquele tempo que não existiam absorventes de menstruação e que as mulheres usavam forro. Esse é o trapo da imundícia que a Bíblia fala. As nossas justiças são como esse trapo para Deus. Porque por melhor que você seja, por mais bem intencionado que você seja, por mais que você se esforce para ser bom, existe maldade no seu coração. Alguma maldade tem, de uma forma ou de outra. Eu conheço pessoas religiosas que perseguem pessoas inocentes por causa da família dela. Eu conheço pessoas que não saem da igreja. Mas onde está Deus no coração dessa pessoa? E é aí que está a dificuldade. Como é que você vai chegar para essa pessoa e falar: você precisa se arrepender ou você vai para o inferno? Precisa ter coragem, precisa ter ousadia, precisa ter autoridade de Deus para fazer isso. Porque pregar lá na igreja é muito fácil, né? Qualquer pessoa prega. Eu conheci uns anos atrás uma mulher que ficava cochilando na igreja, dormindo na igreja, o culto inteirinho. Quando o pastor falava: irmã fulana, vem dar uma palavra, ela chorava, ela gritava, ela espumava a boca, era glória, aleluia. Parecia que o céu tinha baixado em cima dela para se aparecer. Por que Deus usa ela quando ela está pregando e não usa ela quando o outro está pregando? Por quê? Porque ela quer se aparecer. Porque pregar na igreja é muito fácil, né? Você finge que está recebendo a unção, você finge tanta coisa e as pessoas são fáceis de ser influenciadas e começa a gritar dentro da igreja, faz uma gritaria danada, pronto. Você fica lá se achando, né? Oh, como eu sou usado. Vai se converter. Vai conhecer Jesus de perto que você não sabe quem é Ele. Às vezes a gente admira esses pregadores que dá pulo no púlpito e grita e faz tanta coisa, mas é uma babaquice danada. Eu fico tentando imaginar Jesus fazendo isso lá em cima do monte, pulando, gritando e rodando em volta. Eu não consigo imaginar. Eu tenho certeza que a palavra dele era mansa, suave, era ensinamento, falava com calma, com jeito e com autoridade de quem sabe o que está falando. E não era baseado em historinha da carochinha, em mentiras e outras lorotas que essas pessoas contam, testemunhos fantásticos aí para ganhar público. Não. Era verdade. E isso incomodava as pessoas. Por isso ele morreu pregado numa cruz. Mas ele deixou um legado que transformou o mundo, repartiu as eras, os milênios. Dividiu as pessoas, e de pessoas simples e humildes como eram os apóstolos, verdadeiros analfabetos, formou-se a igreja cristã, com todas as suas divisões, mesmo com heresias e com acertos. Estamos aqui para dar testemunho de que Jesus ressuscitou. Tinha algumas pessoas cultas entre os apóstolos, como Paulo, Lucas, né? Tinha outros também, mas a maior parte deles eram analfabetos. E no entanto, foi assim que ele formou a igreja. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado também com esses pregadores, viu? Que fica lá no púlpito fazendo a plateia se emocionar, delirar, chorar, gritar. Que muitas vezes estão contando historinhas que não estão na Bíblia, estão pregando heresias.
A palavra boa é aquela palavra mansa que penetra no coração e faz o estrago ali no pecado, na mentira, leva você a ter consciência que você precisa mudar de vida. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então nós temos aqui uma pergunta do apóstolo Paulo na mesma carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, né? Muito bom. Ele não disse algum ou qualquer pessoa, ele disse todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Ele não deixou dúvida também. Será salvo. E aí ele faz a interrogação: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos analisar esses 3 pontos. Primeiro, nós precisamos invocar o Senhor. Mas para invocar o Senhor, vem o segundo ponto: nós precisamos crer. Aí vem o terceiro ponto: para crer, nós precisamos ouvir. E como é que nós vamos ouvir se não tem quem prega? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas há necessidade de haver quem pregue. Por isso as pessoas não vão se converter se você não for pregar. A pessoa vai continuar na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo, na ladroice, na mentira, na bebedice, nos vícios, em todo tipo de pecado, se elas não ouvirem uma pregação de que está errado. Você precisa chegar para elas e dizer: se você não se converter, você vai para o inferno. Elas precisam saber disso. E será que nós vamos ter problema? Como vamos? Muitos problemas. Eu tive problema a minha vida toda, desde que eu me converti. Fui perseguido na Barra do Agudo por muito tempo, até que eu não aguentei pedir a conta e sair. Claro, Deus tinha um propósito e abriu uma porta enorme para mim, como eu já disse num testemunho gravado em outro vídeo. Mas eu não aguentei, a pressão foi muito forte. Mas eu pregava. E até hoje eu sou assim. Tem alguns amigos que ficam com raiva de mim um dia, 2, uma semana, porque eu chego e falo: olha, o que você está fazendo está errado, você vai para o inferno. Se você é cristão, se você quer ir para o céu, você precisa mudar de vida, isso está errado. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Porque quando você mexe com a religião, você mexe no coração da pessoa, você magoa a pessoa. Mas é a única forma da pessoa despertar para a verdade. E eu prefiro perder um amigo hoje, para ele se converter amanhã, do que abraçar ele o tempo todo hoje e amanhã ver ele ir para o inferno. E pior, ele chegar para mim no dia do juízo final e falar assim: você sabia que eu estava errado, por que você não me falou? Você sabia que eu estava correndo risco de ir para o inferno e agora eu estou sendo condenado por sua culpa, porque você não falou nada para mim. Você foi um covarde, você foi omisso. Eu prefiro que perca amizade comigo, que me ignore, que ria de mim. Há algum tempo atrás eu estava pregando para uma colega de trabalho e ela olhava para alguém do lado e ela ria tanto, eu me senti tão mal com aquilo, mas eu fui até o final. Enquanto ela não mandou parar, que ela não mandou, eu fui falando, ela só olhava para mim, olhava de lado e ria, sabe, como quem dizia assim: qual é a desse cara? Mas eu sei que eu estou fazendo o meu papel. E o Senhor ri para mim, não é de mim, é para mim, porque Ele sabe que eu sou uma testemunha do seu amor, do seu poder, da sua salvação. Eu não tenho religião. Não sou ligado a nenhuma religião. Sou ligado à Bíblia, sou ligado no céu. É meu joelho no chão, é oração, é falar com Deus. Posso frequentar alguma igreja, não vejo nenhum problema. Desde que ela esteja pautada na palavra de Deus. Desde que eu me sinta bem também, porque eu não vou lá para ficar reparando nos outros. Eu vou lá para me sentir bem, para ter comunhão com Deus. Mas se eu for lá e eu sentir que não está bem, eu não volto mais. Porque eu não vou lá para um ajuntamento, eu não quero uma associação. Eu quero um povo que adora Deus em espírito e verdade, que me faz sentir bem, que faz eu sentir que a minha fé reviveu novamente, que a minha esperança da salvação não morreu. Mas se eu vou lá para ficar sentado ouvindo alguém cantar belas melodias, ou alguém falar abobrinha, eu vou embora. Não volto nunca mais. E como está difícil hoje em dia frequentar uma igreja, né? Achar uma igreja que
prega a palavra de Deus, achar uma igreja que não fica só pedindo dinheiro, achar uma igreja que não fica contando historinha, porque as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas têm preguiça de ler Bíblia. Algum tempo atrás eu fui numa igreja e eu vi um pastor falando sobre o fato das pessoas se aconselhar com pessoas que não são cristãs. E num intervalozinho que ele parou para respirar, eu soprei para ele que seria o mesmo caso de Reoboão. E ele, é verdade. E continuou falando o que ele estava falando, que não tinha nada a ver com pregação bíblica. Mas fiquei na minha, era ele que estava falando, meu dever ali era apenas ouvir. Depois, quando terminou o culto, pensei que ele vinha conversar comigo, ele não veio. Aí eu fui falar com ele, perguntei para ele: o senhor sabe quem foi Reoboão, né? Rapaz, eu tenho a memória muito ruim, rapaz, eu não sei não. Como é que você vai pregar e você não conhece um dos personagens principais da Bíblia Sagrada, aquele que causou divisão entre as tribos de Israel? Pelo amor de Deus, que capacidade é essa, que preparação é essa que você tem? As pessoas estão se aventurando, acham bonito, vão para ali tomar gravata, subir num púlpito e falar para as pessoas ficam lá olhando para ele, dando atenção. Querem ser Deus. Vai se converter, vai conhecer a Bíblia, vai ler a Bíblia. Depois você vai falar do amor de Deus. Você não tem argumento para defender a fé cristã, você não tem argumento para anunciar o Evangelho. Quer pregar por quê? Primeiro precisa aprender para depois ensinar. Me faz lembrar também a história de Naamã. Naamã, vamos consultar na Bíblia aqui, porque é uma história e tanto, né? A Bíblia fala que Naamã era o general do exército do rei da Síria, e era um homem poderoso na nação dele. E ele tinha conquistado muitas nações para o rei da Síria, e ele era um homem muito corajoso, mas ele tinha um probleminha, ele era leproso. E ele saiu da Síria com as tropas, invadiu a terra de Israel e levaram umas pessoas presas, e entre essas pessoas foi uma menina, deve ser uma adolescente, foi cativa, e quando chegou lá ele pôs a menina para trabalhar na casa dele, para servir a senhora dele. E a menina, ela, apesar de estar em terra estranha e de ser cativa, não perdeu o amor de Deus na vida dela. Então ela falou para a senhora dela, ficou penalizada de ver aquele homem naquela situação, e falou: minha senhora, se o seu esposo estivesse lá na minha terra de Israel, ele seria restaurado da lepra. Porque ela conhecia o profeta Eliseu e sabia que Eliseu era um homem de Deus e fazia sinais e maravilhas pelo poder de Deus. Então Naamã foi falar com o rei e falou: olha, a menina falou isso, eu quero realmente ficar curado, eu quero sarar dessa lepra, eu vivo isolado, numa casa isolada, eu quero ter uma vida normal. Então o rei falou: pode deixar, você teve uma carta para o rei de Israel, você vai e você vai ser curado. Eles não entenderam muito bem como funcionavam as coisas, então o rei da Síria escreveu uma carta e disse: olha, estou mandando meu servo Naamã, e quando ele chegar aí, você restaura ele da lepra. Porque ele achou que era assim, não, o rei que manda, né? E Naamã foi e levou muitos presentes, levou dinheiro, levou roupa, levou muita coisa preciosa. E chegou lá e apresentou a carta para o rei de Israel, que era um homem que vivia no meio cristão, mas era um tremendo de um ateu. Cristão em termos, porque naquele tempo não tinha cristãos, né? Naquele tempo Jesus não tinha vindo ao mundo ainda. Então eram as pessoas que serviam a Deus, que tinham temor de Deus, mas no meio do povo de Deus tinha muita gente que não acreditava em Deus, como não tem até hoje. Tem muitos judeus que não acreditam em Jesus e não acreditam nem mesmo em Deus. Então quando o rei de Israel leu aquela carta para mim curar o Naamã da lepra, pera aí, esse cara está procurando uma desculpa, uma razão para invadir a minha nação, só pode. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo e mandou dizer para ele: manda o Naamã para cá que ele vai saber que em Israel tem profeta. E Naamã foi, parou na porta da casa do Eliseu, e ali ele mandou chamar o Eliseu. O Eliseu falou: bom, chegou o Naamã, o leproso, e chegou, e o Eliseu tinha um criado, chamava Geazi. Falou: Geazi, vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado da lepra. E o Naamã achou aquilo uma petulância tremenda. Puxa, quem é esse cara? Quem ele pensa que eu sou?
Ele não me conhece, não sabe que eu sou o homem mais poderoso da Síria? E ele saiu dali e foi embora, indignado, blasfemando, murmurando, porque ele dizia assim: eu pensei que o profeta ia sair daquele casebre e ele ficar em pé, levantar a mão para o céu e fazer uma oração poderosa e chorar e depois colocar a mão na minha lepra e me curar. E ele manda eu ir tomar banho, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu não vou fazer isso não. Quem está pensando que eu sou? Ainda mandou o criado dele vir falar comigo. Não vou mesmo, vou embora. Na minha terra tem 2 rios muito mais limpos do que esse Jordão aqui. Eu não vou fazer isso não. Foi embora indignado. Mas Deus dá sabedoria para quem tem um coração humilde. Um dos soldados dele chamou ele e falou: Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Lógico, eu quero ser curado. Se ele mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão, é tão fácil. Vai lá, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. É tão fácil. E trouxe ele de volta à razão. Falei: é verdade, você tem razão. Vamos lá, não custa nada tentar, né? Foi lá, mergulhou 1, 2, 3. Na 7ª vez, quando ele saiu da água, o milagre aconteceu. Não é a água que curou ele. Tem gente indo buscar água do Rio Jordão para vender para os idiotas aqui, para os trouxa. Viu? Isso é ser trouxa, porque a água do Rio Jordão é água como qualquer outra. Não existe água benta, água benzida, essas coisas não existe. Tá? Não existe. H2O é H2O em qualquer lugar, é a mesma substância, não muda nada. O que mudou ali foi a fé. Ele obedeceu a palavra de Deus e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Ele podia mergulhar 500 vezes no outro rio, que não ia ser curado, mas ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, como o profeta mandou. Obedeceu a palavra do profeta, recebeu o milagre da cura. Aí ele voltou todo feliz pro casebre do profeta e queria dar um presente pro profeta, porque ele trouxe muitos presentes, dinheiro, prata, trouxe muita coisa. E o profeta falou: de jeito nenhum, não vou pegar nada seu, porque não é o meu poder que te curou, mas o poder de Deus. É um contraste hoje em dia, né? Você vê uma pedição de dinheiro, irmão, você quer receber uma cura? Traz R$300. Você quer receber uma cura? Né? Dá uma oferta de amor. Que oferta de amor? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Oferta aquilo que está no meu coração. Se eu vou numa igreja, eu vejo que a igreja tem necessidade, eu quero ver a igreja melhorar, eu vou contribuir do meu dinheiro de acordo com o que diz o meu coração. Não porque eu quero receber uma cura, porque eu quero ser um pregador, porque eu quero... Não, Deus não faz negócio com ninguém. Deus dá o que Ele tem de graça. Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Então o profeta Eliseu não quis receber nada. Falou: não pode levar o que é teu embora, que eu não preciso de nada. Então o Naamã, ele disse para o Eliseu: olha, eu posso te pedir uma coisa? Eu queria levar 2 sacos de terra daqui da terra de Israel, porque nunca mais na minha vida eu vou oferecer sacrifício para outro Deus e invocar outro nome. Só o Senhor de Israel. E o profeta Eliseu disse: tudo bem, pode levar. Então ele pegou 2 sacos de terra e pôs nas mulas e foi embora. Coração convertido, alma entregue a Deus, alma salva. Por quê? Porque a menininha não ficou se lamentando porque estava prisioneira da mulher de Naamã. Pelo contrário, foi pregar o evangelho, foi dar testemunho. E pela pregação dela, a fé entrou no coração de Naamã e ele se converteu. Depois nós vimos um outro caso também. O apóstolo Pedro era um homem ignorante, analfabeto e até meio rude. Mas no dia de Pentecoste, quando eles receberam o Espírito Santo e teve aquela murmuração contra ele, ele pregou ali para todas as pessoas presentes e 3.000 pessoas se converteram. A fé vindo através da palavra. Depois, em outra ocasião, no capítulo 4 de Atos, se relata que ele pregou de novo e 5.000 pessoas se converteram. Olha o que a palavra faz. Olha só a fé que é transmitida através da palavra de Deus. Depois nós vimos um outro exemplo, o eunuco e Filipe. Lá no capítulo 8 de Atos, versículo 12 em diante, conta a história do evangelista Filipe, que estava sendo disperso pela perseguição que houve em Israel, e ele saiu, prega aqui, prega ali, e o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele: olha, pega aquela estrada e que ali você vai achar alguém para evangelizar. Ele era um evangelista,
Me chama a atenção esse termo evangelista. Hoje está cheio de pessoa com a carteirinha no bolso, né? Tira a carteirinha. Você tem credencial, irmão? Eu sou evangelista. Chega outro, tem credencial, irmão? Ah, eu sou missionário. Chega outro, tem credencial, irmão? Ah, eu sou pastor. Pega muito ser babaca. Eu tô cansado de ver evangelista que não evangeliza, missionário que não faz missão, pastor que não apacenta, pregadores que não prega nada. Vai se converter, rapaz. Fica querendo se aparecer, não. Chega lá na igreja, uma pessoa, hoje está presente a missionária fulana de tal. Ela levanta assim, né? Toda emplumada, para as pessoas olhar para ela. Oh, missionária. Eu fico tentando imaginar Jesus lá de cima olhando, falando, gente, como que tem gente babaca que gosta de se aparecer, né? Missionário é quem está lá no campo missionário fazendo missão. Pastor é aquele que apacenta as almas de Nosso Senhor, as ovelhinhas de Nosso Senhor. Missionário é aquele que faz missões. Evangelista é aquele que evangeliza. Eu não preciso ter carteirinha no meu bolso, ter título. Eu cheguei numa igreja outro dia que eu fui visitar, que me convidaram. Eu cheguei lá e o porteiro falou assim para mim assim, qual a sua função na igreja, irmão? Eu falei, olha, minha função é sentar ali no último banco que eu ouvi a palavra. Ah, mas você tem um cargo. Eu falei, esquece isso. Eu vou sentar ali no último banco. E foi lá que eu fiquei até terminar o culto. Eu não preciso sentar lá na frente, no meio dos outros, ficar me aparecendo. Não preciso disso, gente. Você vai numa igreja, tá cheio de gente em cima do púlpito, do altar, e quem não é chamado para cima se sente ofendido. Para com essa babaquice, para de querer se aparecer. A glória é de Deus, a glória não é tua, não. Uma ou duas pessoas lá na frente, tá bom demais, não precisa mais do que isso não. Fica aquele monte de gente lá, um atrapalhando o outro, conversando na hora do culto. Você vai lá para quê? Para adorar a Deus? Mas o evangelista Filipe, ele não estava no púlpito, ele não estava na igreja, não estava na estrada procurando almas para evangelizar, porque essa era a função dele. E aí ele viu o eunuco passar naquela carruagem da rainha Candace, e ele se aproximou, e o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele chegou perto e falou, você entende o que você lê? E o eunuco falou, como eu posso entender se não tem quem me explica? Por favor, sobe aqui, me ajuda, me ensina aqui se você sabe. Ele subiu, evangelizou, falou, começou a pregar, foi falando que Jesus era aquela pessoa de quem estava lendo, no capítulo 53 de Isaías. E aí eles chegaram num lugar que tinha um pouco de água, e o eunuco falou, olha, tem um pouco de água ali, por que você não me batiza? Ele falou, se você crê de todo o coração, eu posso te batizar sim. Olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A fé veio pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pela sua credencial, a fé não vem pela sua função na igreja, a fé não vem do púlpito, a fé não vem do cargo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então esquece certas baboseiras, porque tudo é baboseira, coisa inventada pelo homem. No céu não vai ter púlpito para ninguém sentar, no céu não vai ter paletó e gravata, não vai ter distinção para ninguém. Pense apenas na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, deixa Deus te usar. E muitas almas você vai ganhar, você vai ser tudo que você gostaria de ser, sem ser reconhecido pelos homens, mas reconhecido pelo céu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.